No Way Out, um episódio que atingiu o clímax do arco da Horda da 6ª temporada, o episódio que nos mostraria a verdadeira resposta do discurso do Hershel. Pelo que vale a pena se arriscar? O ponto de retorno é onde fomos deixados, em meio às feras. Agora elas têm um rosto diferente do que havia sido visto desde a pedreira. Um rosto vivo, malicioso, e atendem por um novo nome assustadoramente indefinível. Well, they're not yours. Whose are they? Your property now belongs to Negan. Negan. Que perigo essas 5 letras escondiam. Mas a gente não fazia ideia de onde estávamos nos metendo. Não ainda. Até porque o confisco cheio de sarcasmo sombrio dos primeiros salvadores que víamos teve seu platô em uma explosão de bazuca ao melhor estilo Daryl, de forma totalmente extasiante. As aquisições recentes desse trio vinham muito a calhar, e não seria a última vez nesse episódio. Os patifes motoqueiros pareciam ter sido varridos como moscas, o que causaria um contraste absoluto com tudo o que viveríamos depois. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. De volta a Alexandria, vemos as pessoas ilhadas como podiam ou escondidas bem aos olhos do perigo, debaixo do nariz dos mortos. A situação extrapolada serve para ocasionar o pico da discussão moral estabelecida pela série desde o princípio. Vemos tudo potencializado, como se o roteiro lançasse todas as cartas à mesa. No tabuleiro da Horda, temos a Denise e o Lobo num experimento prático do embate entre o Morgan e a Carol, acompanhada de boa parte do grupo. A tese de Morgan é a de que pessoas podem mudar, até mesmo as aparentemente ruins ou perdidas. Carol preferia não apostar nessa hipótese, decretando que era melhor prevenir do que remediar, porque não valia o risco. Enquanto terapeuta cognitivo-comportamental e psicólogo, me baseando nos anos de estudos e na atuação profissional, eu gostaria de citar uma frase do meu professor coordenador no 2º dia de aula na faculdade, quando ele dizia que mudança é um dos conceitos mais complexos que podemos imaginar. Eu me lembro de escutar outros fãs dizendo na época da estreia dessa sequência de episódios que o mais lógico seria chegar eliminando os potenciais vilões e que isso era o que os personagens e eles mesmos iriam querer fazer na vida real. Porém, por mais que eu acredite que essa seria sim a reação de algumas pessoas frente a um cenário como o de The Walking Dead, eu também sei que mudança é um conceito complexo e que simplesmente assumir que todas as pessoas nessa situação reagiriam eliminando a ameaça, cheias de audácia, sem pensar 2 vezes, seria um tanto simplista. E de simplista, Walking Dead não tem nada. Assim como o fenômeno mudança na psicologia. Em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, as mudanças podem ocorrer de algumas maneiras distintas. Uma delas, e talvez a mais profunda, seria quando formamos novas crenças a respeito de nós mesmos ou dos outros e do mundo, passando a alterar nosso comportamento e a maneira que nos sentimos frente a um determinado tipo de situação. Por exemplo, com o Morgan, a formação da crença "toda vida é preciosa" foi uma maneira de ver os outros completamente diferente de como ele passou a vê-las no período Clear da 3ª temporada, em que ele achava que tinha que limpar o mundo das pragas apocalípticas. Pensar que a vida é preciosa e que merece ser preservada alterou a maneira que ele se sente sobre os adversários e as ações que ele toma perante eles, passando a ser mais cuidadoso, porque, afinal, ele achava que toda vida é preciosa e que, assim como essa ideia o salvou, ele podia salvar outras pessoas com ela. E o que seria isso se não mudança? Em um sentido diferente e considerando outras experiências,
Carol já viu o grupo cair nas garras de pessoas ruins e dependerem dela para virar o jogo, como no Terminus, por exemplo. Tendo essas referências, ou melhor, esse tipo de evidências para se embasar, faz sentido que ela tenha uma estratégia de enfrentamento menos tolerante com estranhos. Resumo da ópera, pessoal. Mudanças são possíveis. E eu considero plausíveis e defendo as viradas dos personagens. Eu me lembro de apoiar e me surpreender com o realismo nessas reações tão adversas dos sobreviventes. Esse elemento alçou a série para um patamar muito diferencial, consolidando ela como uma obra única no gênero zumbi. O lobo salva a Denise, que depois poderia salvar o Carl, que não teve a sorte de sair tão ileso dessa empreitada. Hey, The letter was clear. Could have made it. you turned back for me. Maybe it was because you needed a doctor. Or maybe you changed. You ready? Quando Ron avista o Walker Mirim e na sua cabeça surge a lembrança assustadora das palavras de Carol, como pensamentos automáticos, a sensação de que alguma coisa vai dar muito errado é inevitável. Desde que o garoto insistiu em seguir adiante, ao invés de se refugiar com o Padre Gabriel, parecia um mau presságio no ar. A questão, novamente, era quando iria acontecer. E a direção do Greg Nicotero não perdoa, com um take fechado no rosto do menino que não te deixa saber do ataque iminente até ser tarde demais. Quando os zumbis pegam o filho mais jovem de Jesse, é muito abrupto. Você não tem tempo de digerir, assim como ela, o que recai diretamente sobre o Rick. Com a mão de seu filho entrelaçada aos Andersons, Rick precisa fazer uma escolha mortal. Essa sequência é marcada por alguns dos momentos mais memoráveis dos quadrinhos, que assim também foram na série, e eu diria ainda melhores do que no material fonte. Opa, espera! Você vai precisar clicar no próximo vídeo para conferir toda a minha narrativa a respeito desse episódio. Ainda tem muitos argumentos para passar para vocês. Só que problemas de direitos autorais, né? Vocês sabem como é quando a gente usa as cenas das séries. Mas para os vídeos ficarem mais bonitos, para vocês vale o sacrifício. Eu só preciso que você faça isso. Vai lá ver o próximo vídeo. Não esquece, hein? Te vejo lá.